Boa noite a todos, que alegria estar aqui com vocês nesta quarta-feira para mais um dia de palestra do Leopoldo Machado. Hoje teremos a participação da nossa palestrante Isadora Costa, que falará sobre os inimigos desencarnados. Que possamos aproveitar bastante essa troca de conhecimento hoje e nos conectar com a espiritualidade. Vamos iniciar os trabalhos de hoje, elevando o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, para que a espiritualidade possa estar presente, para intuir a palestrante, para que todos nós possamos nos conectar com a temática, com o Senhor Jesus, que possamos ter uma noite proveitosa, não apenas de estudo, mas de trabalho, que possamos preparar nosso espírito para os trabalhos do desdobramento durante o sono. E assim, Senhor Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade, agradecemos pela espiritualidade amiga, sempre nos intuindo, sempre nos mostrando o melhor caminho. E nesse tempo de pandemia, que possamos reenergizar esse planeta com bons pensamentos, boas práticas, nesse processo de regeneração, que o amor possa tomar conta de todos os lares deste globo. E finalizando com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. E assim, Isadora, neste momento, passo a palavra para você, que você possa ter uma noite proveitosa e os bons espíritos iluminem nesta palestra de hoje. Olá, boa noite. Como vão todos? Coisa boa, muita alegria de estar aqui, de uma certa forma contribuindo e numa troca imensa de energia, de carinho, de aprendizado, e que essa troca possa possibilitar a todos que estão aqui o refazimento dos seus pensamentos, o refazimento da nossa alegria. Desde já eu agradeço a espiritualidade maior pela oportunidade de estar aqui junto com vocês hoje, nesse momento. Agradeço a instituição, o Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, de me oportunizar este momento com vocês, breve. E agradeço o acolhimento também do nosso companheiro Wagner Costa, nesta noite de vibração positiva. Eu fiquei incumbida, fui convidada, vamos dizer assim, pela casa a estar dialogando. De vez em quando, eu sempre digo que de vez em quando eu faço uma pesquinha para a gente não trabalhar de forma equivocada. Então, a gente está trabalhando hoje o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, que tarefa maravilhosa, né? Que tarefa maravilhosa é essa, tão forte, que nos convida a repensar todos os nossos passos, inclusive a tudo que nós fomos ensinados muitas vezes. Porque amar ao inimigo é algo que durante muito tempo não nos era concebido enquanto humanidade, porque a nossa percepção ainda era muito a miúde sobre essas relações. Com o tempo, nós vamos ampliando e nós vamos conseguindo fazer uma mudança de comportamento e passamos a conhecer o perdão, a conhecer a afabilidade, a doçura através do Mestre Jesus, mas humanisticamente falando, ainda temos uma dificuldade com esta relação que sinalize de longe um afeto, uma aproximação com os nossos chamados inimigos. E aí eu vou fazer desde já, e de vez em quando eu vou fazer uma observação, porque a gente precisa perguntar quem são realmente os nossos inimigos, porque colocamos sempre essa palavra em voga, é ela que nós trazemos, é ela que está posta no Evangelho, mas também a gente precisa demarcar aquilo que eu já venho sempre
pontuando. O Evangelho é um documento histórico datado de um determinado tempo e a gente precisa entender não só de que para um determinado tempo nós tínhamos um vocabulário que não era muito vasto, então a gente utilizava de várias palavras, de uma palavra para ter alguns significados, mas também, assim como vivemos numa realidade dinâmica, cheia de mutações, nós precisamos também ressignificar o que nós pensamos sobre os nossos desafetos. Então, eu prefiro dizer, ainda que esteja aí mantive o título Amai os Inimigos, mas estou trazendo também uma reflexão que, na verdade, esses são espíritos que nos coloca numa possibilidade de repensar a nossa vida. Os inimigos desencarnados, né, como assim diz, que são os inimigos encarnados de amanhã, são os inimigos de hoje. E quando a gente fala em inimigos, a gente precisa pensar na relação que nós tivemos com esses espíritos e que em outro momento nós temos um outro tipo de relação. E às vezes somos algozes em um tempo e em outro não. Então, a gente pensar também que nós temos também a possibilidade de, em alguns momentos, também sermos esses algozes de outros espíritos, de outras pessoas. Nesta encarnação, a gente, por mais que tente, e a gente firmemente trabalha nisso, na intenção de viver bem, de fazer o bem, de trabalhar no bem, mas nós estamos num processo de aprendizado também. Então, em alguns momentos, somos algozes de outras pessoas. E que se a gente não, que eu acho que é a maior tônica desse encontro de hoje, se nós não repararmos essa relação, alinharmos numa perspectiva do bem, nós podemos dar continuidade de uma forma negativa a essa relação. E isso pode nos transformar em outro momento em inimigos de alguém, em desafetos de alguém. Então, nós precisamos trabalhar a proposta que a gente pensa em trabalhar nesta encarnação, o perdão para que a gente possa reparar erros do passado, já que hoje a gente pensa numa perspectiva mais avançada, mais humanizada, mais afetiva, e pensar nesta encarnação como nós estamos estabelecendo as nossas relações. E é nessa direção que eu vou tentar conduzir, né, como está previsto no capítulo 12, e a gente pensar no que está proposto aqui. O capítulo 12 do Evangelho é todo um desafio, né? Ele fala em pagar o mal com o bem, ele nos convida a pensar sobre os inimigos desencarnados, nos diz, se alguém lhe bate na face direita, dê à esquerda. Ele nos instrui com relação à vingança, ao ódio, o duelo. E, apesar de ser um capítulo curto, é um capítulo extremamente denso, né? Vamos dizer assim, pesado de sabedoria, de orientação. E como eu disse, como é um instrumento, um documento datado no seu tempo, em alguns momentos a gente vai precisar atualizar, vamos dizer assim, ressignificar essas palavras que às vezes nos parecem, né, muito pesadas. Então, quem seriam os nossos inimigos desencarnados? Já que nós temos como o espírita e assim, toda pessoa de bem, né, que é uma outra construção que nós vamos fazendo ao longo das nossas encarnações, essa possibilidade de ajuntar a cada encarnação atributos do bem em nós, no nosso perispírito, gravando no nosso espírito essas qualidades, essas virtudes que nos dariam possibilidades de ser uma pessoa melhor na frente, né? Trabalhadores da última hora, pessoas de bem, perfeitos na nossa possibilidade, dentro da nossa perfeição, dentro da nossa possibilidade. E aí ele nos convida a pensar logo de início, no primeiro ponto, quando ele diz que o espírita, e aí qualquer um, porque estamos aqui numa coletividade, ainda temos outros motivos de indulgência para os nossos inimigos, porque entendemos os nossos desafetos, porque entendemos que o nosso estado permanente não é a maldade. O nosso estado de permanência, a nossa essência, ela é divina.
Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que esse estado, muitas vezes, de vingança, de duelo, de ódio, de imperfeição, de raiva, de desgosto, de todos os atributos que possam nos trazer angústia a um irmão, esse é um estado transitório. Nós não somos ruins nem maus, nós somos essência divina. Talvez os nossos aprendizados, a forma como nós transitamos durante as nossas encarnações, a nossa forma de nos relacionar com os outros espíritos familiares, afetos, próximos ou não, e até mesmo com aqueles em que se destinam o nosso maior aprendizado, que são os desafetos, nós fomos fazendo talvez de uma maneira equivocada, talvez não, com certeza de maneira equivocada, e a gente precisa nesse sentido reaprender a fazer esta nova relação. E esse reaprendizado, esse ressignificar, ele não é para o outro tão somente. Na verdade, o primeiro, não diz aquela frase, né? O primeiro que é atingido pelo ato do bem somos nós mesmos. Não seria diferente na mesma lógica. Nós também somos os primeiros a serem atingidos quando não fazemos o bem. Nós somos os primeiros a serem atingidos quando pensamos de forma negativa, agimos de forma negativa, falamos do outro de forma negativa. Porque esta inspiração vem de nós. Assim mesmo como a inspiração de fazer o bem, de chamar alguém para ter uma conversa, de amparar uma pessoa que precisa ser acolhida, de destinar um tempo da nossa semana para fazer algumas atividades que possam ajudar a elevar o outro, nós, com certeza, também somos beneficiados em dobro. Recebemos aquela força energética que nos revigora e faz com que a gente queira continuar. Então, cabe a gente nessa imperfeição, que é momentânea, né? Repensarmos cada vez mais e nesse atributo divino do outro que nós temos, que é a inteligência, e aqui eu não estou falando de inteligência num sentido científico, eu estou falando na inteligência daquilo que nos distingue dos demais animais, dos demais seres que podem fazer, que sempre fazem algo da mesma forma. Nós somos diferentes, é essa capacidade que se chama capacidade teleológica que nos distingue dos demais animais na medida em que nós podemos fazer a mesma coisa, o mesmo ato, a mesma construção, o mesmo objeto, o mesmo serviço, e aí não seria diferente. As mesmas relações, só que de forma diferente. Quem vai estabelecer como esta relação vai se colocar no mundo somos nós. E aí, cada vez mais, o evangelho, ele é extremamente, e aí a minha lembrança da figura de Jesus Cristo, ele é extremamente empoderador, e ele é extremamente político, no sentido que ele diz, o ganho é seu, assim como a perda também. A necessidade de parar e de repensar é dada pelo seu momento, pelas suas experiências. A necessidade de avançar, a possibilidade de avançar nesse ou naquela velocidade é sua. Porque os atributos de inteligência e atributos de ser bom já estão em nós. Deus, na sua infinita misericórdia, já nos destinou enquanto seres inteligentes na Terra. Enquanto seres que podem tomar decisões e tomar decisões diferentes na medida que nós identificamos que aquela decisão não nos faz bem. Ou melhor ainda, que tomamos a decisão entendendo que aquela postura, aquela decisão não faz bem a uma coletividade. Porque ainda que momentaneamente a gente pense que aquela decisão nos está favorecendo, quando a gente toma a chamada consciência e percebe que aquela decisão não faz bem a outro ou a outros, já é um motivo essencial para nós repensarmos as nossas atitudes. Então, os inimigos, os desafetos desencarnados, eles são os amores de outrora, as relações mal resolvidas, talvez aquele diálogo, aquela promessa, aquele mal entendido, uma vida inteira que se tomou numa perspectiva, e aí eu vou falar disso daqui a pouco, numa expectativa, melhor dizendo, quanto ao outro, enquanto nós talvez não observássemos a própria vida, a nossa própria necessidade.
Então, na nossa experiência, inclusive, de trabalho, de estudo, de diálogo com os espíritos, porque somos todos nós, só estamos em planos, né? Acreditamos, somos uma perspectiva reencarnacionista e que acreditamos nessa possibilidade de estar transitando enquanto o espírito, vida a vida, que acreditamos na possibilidade assim, sendo assim, logicamente, da evolução, porque o espiritismo não se pauta somente pela conduta religiosa, mas também científica e filosófica. Nós entendemos que somos seres dotados, capazes, fadados. Olha que nome bonito, né? Fadado. Quando fala fadado, a gente diz assim, né, isso é um fado. E lá no Evangelho está dito que nós somos fadados à felicidade, à perfeição e à evolução. Que fado, hein? Então, isso não quer dizer que nós não tenhamos uma relação de trabalho com essa realidade. A nossa realidade do dia a dia, na busca da evolução, da perfeição, da essência divina e dessa relativa perfeição que nós temos comparadas com o nosso espírito maior, que é Deus, né? E aí cabem a cada religião, a cada segmento ter a sua interpretação desta figura espiritual. Cabe a cada um de nós o trabalho interno, a costura individual, intransferível, de fazer esse refazimento de si, na medida em que você se auto-percebe prejudicando, pensando, energizando em um outro sentido que não seja o bem. Ainda que transitoriamente, que como eu disse e reafirmo, este é um estado transitório do ser humano, nós não somos pessoas diferentes do que o bem, o bom e o valor positivo. Nós somos essência divina. E se nós somos essência divina, nós somos pessoas capazes de todo o bem possível. E por algumas circunstâncias do nosso aprendizado, nós estamos nessa caminhada evolutiva. Então, nesta perspectiva reencarnacionista, entendemos que em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória, que a gente ainda não sabe, não consegue ter ainda essa noção de que quando isso começou, até por conta do próprio véu do esquecimento que nos possibilita refazer algumas relações mais densas e complicadas. Esse véu ainda é necessário para que nós estejamos aqui neste momento, talvez dialogando com alguém que possa ter nos feito algo muito difícil de se relacionar, segundo os nossos ditames, né, morais que nós temos na humanidade ainda, na Terra. Nós precisamos entender que neste momento nós estamos numa posição e que em outro momento nós estivemos em uma posição talvez de uma forma negativa com esses espíritos. Então, partindo do princípio, existem duas coisas importantes que eu acredito que se faz necessário a gente tomar posse. Uma é da possibilidade do auto-perdão. A gente precisa realizar um autoconhecimento, se compreender no mundo enquanto espíritos em evolução e, nesse sentido, falíveis, mas possíveis de refazer as nossas histórias e os nossos momentos. E aí a gente se condicionar, ou melhor dizendo, se possibilitar ao atributo do auto-perdão. E aí, nessa caminhada, ou seja, que nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, as nossas pequenas imperfeições, nós vamos trilhando o caminho do auto-perdão, nos liberando de uma série de amarras de nós que nós construímos através das nossas encarnações. Porque eu não fui muito gentil, porque eu não fui perfeita, porque eu não fui uma boa mãe, porque eu não fui uma boa companheira, porque eu não fui uma boa amiga, porque eu não fui uma boa pessoa naquela humanidade. Isso, naquele momento, isso não significa que nós não possamos refazer isso. E o primeiro passo para refazer é se reconhecer nesse processo de que naquele momento eu não agi, não condicionando absolutamente ninguém às suas atitudes, tomando para si a atitude daquelas atitudes daquele momento.
E neste momento que eu tomo para mim aquela atitude que não foi muito bacana, que não foi condizente com o que eu acredito agora, eu preciso entender que ali existia um espírito com determinadas possibilidades naquele momento. Ou que, com essas possibilidades, não conseguimos agir de uma outra forma. Mas que agora, neste momento em que a consciência nos clama um refazimento, um outro diálogo com a humanidade, nós vamos nos perdoar. Entender que nós somos falíveis, que naquele momento não foi possível fazer de outra forma e que escolhemos errado também em algum momento, e não atribuir que é um outro equívoco nosso, não atribuir ao outro o tempo todo as nossas atitudes. Porque no momento em que você se auto-reconhece e que você se possibilita o auto-perdão, você já está se liberando para uma nova atitude e você consegue também descobrir que se você conseguiu, qualquer outra pessoa pode também fazer. Basta a gente, inclusive, estimular esse processo no outro, do autoconhecimento e do auto-perdão. E aí eu acho que vale terapia, processo de autoajuda, meditação, escritas para você mesma, mesmo também para você poder se auto-reconhecer. O escrever é um processo interessante, é um processo que, inclusive, em forma pessoal, já vou lhe colocando que é algo presente na minha vida desde a adolescência. Eu acho os diários, as anotações, os cadernos de anotação diária, eu acho eles um recurso fantástico, embora eu não entendesse nada dessa estratégia. E hoje eu já vejo a escrita e depois a gente lendo o que a gente escreveu, como a gente consegue fazer uma reflexão importante sobre a gente e mais ainda, atribuir-se ao mérito de que evoluiu, que é um outro ponto que eu acho que a gente precisa começar a valorizar, é reconhecer e sair deste lugar de autopenalização o tempo todo e de autoculpa o tempo todo. Então, vamos agir? Então, neste momento que eu reconheço que eu faço um processo de auto-perdão, eu preciso fazer um outro processo, que é político, que na outra oportunidade eu falei bastante sobre isso, que é o movimento. Jesus não ficou parado no tempo, ele foi passando pelos lugares, ele conversava com as pessoas, ele dialogava, ele ouvia como o outro se percebia naquele momento. Ele sempre fazia uma estratégia, uma metodologia interessante, que era de colocar para o outro o que é que você pensa. Quem está nesse momento te julgando? Que dor você está sentindo? Você é capaz de largar tudo e vir? Então, eram perguntas que Jesus fazia para as pessoas que o procuravam e pelas experiências que a gente conhece, que era um processo de autorreflexão. Então, ele já promovia um processo que é um processo político, de pensar sobre si mesmo e de tomar o próximo passo, que é fazer o movimento. Um movimento de agir na corrente contrária que a gente vinha até agora. Então, se eu vinha vibrando negativamente, se eu vinha pensando em algo que não era muito elevado, se as minhas escolhas, e aí quer sejam elas, escolhas literárias, musicais, de filme, de pessoas, de atitudes com meus familiares, família inclusive é um capítulo à parte, meus familiares, meus amigos e as pessoas com quem eu vou transitando no trabalho, nas minhas viagens, nos meus estudos, se eu consigo perceber que existe uma possibilidade de transitar diferente nesse universo, eu preciso tomar a atitude, né? O ato, né? O verbo a que Jesus se refere, que se faz, né? O verbo se faz vivo entre a gente. Verbo é aquele que dá o movimento à frase. Então, o movimento, a ação é algo que é necessário na vida da gente. Sair deste estado, né, de dar o próximo passo após essa autorreflexão, que se a gente não tomar um cuidado muito grande, a gente fica só no ciclo alimentando a lamentação. Sim, fiz, reconheço, não foi legal. O que é que eu posso fazer? Vamos mudar.
E aí a gente precisa começar passo a passo a tomar o que eu acho que é um ato corajoso, né? É o próximo passo, é nós caminharmos na direção do refazimento daquela situação. E aí você pode estar se perguntando, Isadora, e se aquela possibilidade não tiver mais? Se eu não tiver a oportunidade de estar com essas pessoas que eu magoei, que eu feri, que eu agi de forma negativa? Ou melhor, até que o outro esteja próximo a mim, encarnado ou desencarnado, meu desafeto, e que eu não consiga fazer esse movimento, porque ele não aceita, porque eu tentei e ele não aceitou. Mais uma vez, não busque no outro a possibilidade que lhe impeça de caminhar. Nós acreditamos, né, inclusive cientificamente, que os nossos pensamentos, que as nossas vibrações energéticas têm alcance que nós mal sabemos determinar ainda. Mas nós sabemos hoje, inclusive, a gente tem uma vantagem com o processo de globalização, de tecnologia, que a gente já tem alguns conhecimentos que nos são muito próximos, através da internet, através de conteúdos válidos, né, positivos, de confiança, de que nós, através da nossa intuição, que é a nossa primeira capacidade mediúnica que nós temos, a capacidade de pensar, de transmutar o nosso pensamento e fazer com que ele vibre até o outro, isso é existente, é prova real na nossa vida. Isso nós, inclusive, conseguimos trazer isso no senso comum quando nós dizemos assim, oh, você ligou, eu estava pensando em você, agora você me ligou. Não morre mais, ainda diz assim, né? Data, inclusive, a data da criatura de estar viva, porque a gente diz, esse ano você não morre mais. Então, esse nosso senso comum, ele não é do nada, ele tem fundamento e ele tem pressuposto, né, lá atrás. Então, assim, a nossa vibração energética, no sentido do auto-perdão, do pedido de perdão e do perdoar, ele pode chegar até o outro, ele pode chegar até alcances que nós não imaginamos. Então, se no momento ainda nos falta forças, porque às vezes no início nos falta força, não somos tão corajosos assim, não definimos hoje que não vamos mais fazer o mal e a partir de amanhã isso vai começar a acontecer. Não definimos que vamos pedir perdão a quem magoamos, a quem ferimos e amanhã nós vamos sair de porta em porta fazendo isso. Não é assim que funciona, porque nós precisamos de muita coragem para fazer isso. Porque esse é quase um ato confessional. E a gente precisa começar a treinar, a exercitar. Porque existe outros atributos que estão aí ligados, que a gente já conversou aqui no YouTube, que o nosso colega Wagner já nos trouxe a reflexão, que é o superar de duas mazelas que nos fazem parte de nós também, que é o orgulho e o egoísmo, que nos impede muitas vezes de ir até o outro, que nos impede de dar bom dia novamente àquela pessoa que em outro momento não nos respondeu, e a gente loucamente achou que era com a gente, e aí a gente não respondeu. É o orgulho que nos impede de avançar para alguém e dizer, puxa, mas eu falei com você, me perdoe, eu não tive intenção. É a falta de humildade que nos faz parecer maior do que o nosso irmão que está ao lado, por motivos inimagináveis que hoje a gente diz assim, que a gente pode hoje atribuir a um pensamento imperfeito mesmo, de que o outro tem alguma diferença de nós. Ou quer seja pela roupa que ele veste, quer seja pela educação que ele tem. E aí eu estou dizendo nos dois sentidos. Nós precisamos tanto pensar sobre a nossa autoestima que nós nos achamos melhores do que alguém porque nós estamos talvez vestidos diferentes, como nos achamos piores do que alguém porque alguém está vestido melhor do que a gente. Então, isso nos leva a pensar o quanto nós precisamos. Nós temos dois pensamentos que são muito mais pesados, densos, do que um único pensamento, somos iguais. Então, quando a gente se acha inferior a alguém, ou quando a gente se acha superior a alguém, é um trabalho duplo a se fazer. Num determinado momento, é trabalhar a sua autoestima e entender que você é igual a qualquer pessoa e que nós estamos em experiências diferentes, o que nos coloca em lugares diferentes, mas em momento algum
Deus nos colocou numa posição passiva. Ele nos colocou como inteligência, né, com os atributos de inteligência e possibilidades de fazer diferente, de estarmos em outra posição, fazendo movimentos para que isso possa acontecer. E nos possibilitando oportunidades diárias de fazer diferente. E quando nós nos achamos superior a alguém, que é um outro trabalho, né, enlouquecido, nós só vamos ter novamente um outro trabalho, que é de retornar a nosso olhar para essa mazela que é esse orgulho. Essa vaidade que nos faz sentir neste momento diferente do outro, para ter só um único trabalho: voltar sempre no sentido de se perceber enquanto ser em evolução, que a gente só vai conseguir evoluir coletivamente. Enquanto nós excluirmos as pessoas das nossas vidas, enquanto nós vamos angariar desafetos. Enquanto nós trabalharmos de uma forma ineficiente com essas nossas pequenas mazelas, orgulho, egoísmo, vaidade, estou chamando de pequena porque estou sendo boazinha comigo, né? Orgulho, egoísmo, vaidade, soberania e todas as outras, a mentira, o medo, a falta de indulgência para com o outro, nós vamos ter que ainda retornar a algumas lições para poder reaprender. É aquilo que eu coloco sempre e eu tento num trabalho educativo ensinar aos meus filhos. Quando nós não fazemos algo direito, nós vamos precisar voltar para fazer. Quer seja fechar uma gaveta, quer seja colocar um objeto no local. A gente consegue ensinar às crianças isso desde cedo. Espalhou os brinquedos? Brincou? Que bom, volte e guarde-os novamente. E quando ele deixa espalhado e que a gente faz no lugar dele até um determinado tempo, a gente ainda está olhando, orientando com ele. Diz, venha, cate aqui comigo, vamos guardar juntos. Em outro momento evolutivo, você vai dizer a esse ser, olha, precisa guardar. Em outro momento, você vai dizer a ele, só vai passar para uma outra brincadeira, para uma outra etapa, se você colocar os brinquedos no lugar. Se você fizer direito a tarefa que lhe foi ensinada. E é muito, analogicamente, muito parecido com o que nós precisamos fazer. É romper com essas amarras que nos impossibilitam, que nos limitam de passar para frente. Esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade, a culpa. A culpa é um outro elemento muito presente na nossa vida que nós precisamos, que nós conhecemos hoje. Tem alguns lugares que falam como figuras limitantes, né? São elementos limitantes, atributos limitantes na nossa vida. E que nós vamos precisar tomar uma outra posição para que nós não acumulemos esse lixo energético, esse lixo que nós não precisamos dele. Esse acúmulo de elementos na nossa vida, de atributos negativos que nós não precisamos, porque são eles que falam por nós quando nós agimos. Nós somos seres integrais, como diz Joana. Nós não temos como ser de uma outra forma. Aí você pode me dizer, mas tem figuras que guardam máscaras. Aí quem é da área da psicologia sabe que essas máscaras não se sustentam durante muito tempo. Nós precisamos professar o que nós proferimos, não tem para onde. E quando nós não fazemos isso, nós caímos em contradição. Não há elemento, não há figura, não há pessoa que se sustente no seu discurso, quando na prática isso não faz parte do seu cotidiano. Então a gente precisa, mais do que ter discursos empoderadores, discursos elevados, uma retórica bonita, uma oralidade dentro cada vez mais da perfeição, se na prática nós continuamos sendo aqueles seres que têm dentro de si, e aí isso resplandece na nossa vida cotidiana, com esses aspectos limitantes do medo, da culpa, da vaidade, do orgulho, da autoestima baixa, e que nós precisamos ir trabalhando isso no nosso cotidiano. E isso não se dá somente, aí eu já vou fazer algo
um pouquinho para além do que a gente está aqui, porque, né, é necessário essa leitura que a gente faz da vida. Nós temos um grande prêmio, vamos dizer assim, um grande presente que a espiritualidade nos deixou, que é essa ligação com Deus que nós temos na fé, na oração, nos círculos no louvor, nas músicas, nas missas, nas doutrinárias, nos encontros, nas festas, nos círculos. Nós temos, na nossa diversidade religiosa, uma forma de nos comunicar com essa essência divina. E que nós precisamos escolher isso, independente da vertente que você vá. E eu torço particularmente um dia para que a gente possa se comunicar numa língua que seja universal, que é a língua divina. Que nós não precisemos mais estabelecer qual seria a linguagem correta de falar com Deus. E que nós pudéssemos dialogar de uma forma muito tranquila com as várias religiões, entendendo que ali, se é no bem, que nós possamos estar em qualquer espaço, que a gente se sinta bem num determinado momento. Então, que isso não nos limite, que nós possamos estar em comunicação com a nossa espiritualidade, na direção que nós sequer escolhemos, né, se precisar denominar isso, titular isso, e fazer esse encontro com Deus diário, que é a oração. E a oração, ela pode ser feita no momento que você está transitando, num transporte coletivo, no ônibus, no momento que você está, em 5 minutos que você tenha sozinho, no trânsito, no carro, numa música que você ouve, no fone de ouvido que você coloca, que você consegue naquele momento, talvez, fazer essa conexão. Se você é uma pessoa que precisa de rituais, de momentos, de preparação, mas faça. Encontre seu canto, seu momento, seu horário e faça essa conexão com a sua respiração, consigo e com esse auto-perdão. E aí isso precisa transcender para aqueles que nós já reconhecemos que na nossa vida tem uma tarefa importante, que é a tarefa de nos ensinar. Por isso que eu disse que gostaria de falar diferente sobre a palavra inimigos, porque esses desafetos, eles são os nossos grandes professores. São eles que nos animam e nos fazem perceber as nossas mazelas que nós precisamos ressignificar. São eles, muitas vezes, que nos provocam a raiva, o ódio, o duelo, a contenda, a tristeza, a frustração, o medo, a culpa. São eles, muitas vezes, por conta de relações que nós tivemos em outro momento, que por nossa responsabilidade hoje talvez não estejam resolvidas, e a gente precisa se colocar politicamente nesse lugar, ativamente nesse lugar. E aí nós precisamos sim tentar, né, o realinhamento, o refazimento. E Deus ainda é um cara bem bacana, que ele disse, você não precisa ter o mesmo vínculo afetivo e de profundidade que você tem com aqueles espíritos afins. Assistam ao Nosso Lar, que a gente vê isso de uma forma mais visível. Mas tenha o respeito, o atendimento, o acolhimento, se for necessário, o não julgamento, o estar ao lado. Se respeitando no seu processo, se respeitando, que é muito importante, porque cada um tem o seu momento de aprendizado. Mas tente, se coloque no lugar, se sinta livre para dizer, me perdoe, eu pisei na bola, eu fiz errado, não era aquilo, foi um momento. Eu não me lembro agora a gravidade do que eu fiz, mas deve ter sido algo muito grave. Tendo em vista o tamanho desta relação, dessa tristeza que está nesse momento com você. E aí, no capítulo 12, fala em inimigos na relação com os desencarnados, mas faça também esse movimento com aquele que está do seu lado. Por isso que eu disse que família é um capítulo à parte, porque na família, o que a gente tem como família, do que a gente conhece socialmente como família, é também uma prova de misericórdia divina, porque é uma das últimas oportunidades que nós temos de refazer esses laços que estão se esfacelando. E ainda que o outro não esteja naquele momento de possibilitar isso, aquilo é do outro. Você precisa fazer o seu movimento de refazimento com você
e com esses sentimentos que estão sendo gerados para que quem trabalha com terapia sabe disso, para que esse ciclo se quebre, para que você não retroalimente, era essa palavra que eu estava procurando, para que você não retroalimente uma relação de inimizade, de rancor, quebre o ciclo. E ainda que você não consiga fazer energeticamente o que você consegue fazer com quem você ama de verdade, com quem lhe faz bem, com quem lhe traz vibrações positivas, mas você consegue fazer um movimento bacana de você para com você e de você para com o outro. Como o outro vai receber isso, não é algo que precisa ser determinante na sua vida. Que bom se a gente conseguir alinhar tudo direitinho. E se a gente não conseguir? Se o outro não estiver preparado naquele momento, você conseguiu fazer esse movimento de auto-perdão, de autojustiça, de auto-refazimento, de pedido de perdão ao outro, porque isso é um processo, um plano de humildade para o que nós percebemos, né? Para o que nós concebemos, melhor dizendo, sobre estar outro. Eu pedi perdão, eu pedi desculpa, E a gente consegue, quando eu digo que a família é um capítulo à parte, porque a gente consegue fazer isso mais facilmente com quem a gente não transita muito. Mas como família envolve outros elementos, é uma salada de fruta, né? Com tantos outros elementos carregados na tinta, talvez nos seja possível nesse momento fazer bem menos do que a gente faz com uma pessoa que a gente não tem muita relação. Então, família é um palco iluminado de aprendizado e que a gente ainda vai ter alguns retornos para a gente poder estar. Mas pensando de que, naquele momento, se eu sou irmã de fulano, filha de cicrano, né, esposa de Wagner, mãe de Augusto e Pérola, né? A gente precisa entender que esses papéis, nesses lugares, eles nos colocam com uma tarefa essencial, que é a tarefa do refazimento. Aqui neste plano estamos caminhando, mas estamos ainda num processo onde nós estamos refazendo as nossas relações. São ainda reencarnações de aprendizado, de compensação, de reposição de alguns valores que foram perdidos lá atrás. E que a gente vai precisar, em algumas oportunidades, se lembrar disso. No momento de uma raiva, no momento de um esguiçamento dessa relação, no momento de uma frustração, de uma tristeza nessas relações, a gente precisa se lembrar que ali estão os espíritos que mais precisam estar conosco para o nosso aprendizado neste momento e vice-versa. Nós também somos o melhor para aquele momento. E aí os nossos desafetos desencarnados não são diferentes, eles só estão em momentos e espaços diferentes da gente. Estão aqui nos ouvindo, estão conosco, transitando com a gente, e em que muitos momentos basta um ato para que a gente possa dissolver esse laço denso, muitas vezes do duelo, da raiva, da frustração, da vingança, e que pela nossa experiência em trabalho, em comunicação com esses espíritos, a gente percebe que são relações muitas vezes recíprocas, em algum momento nós também nos relacionamos dessa forma equivocada com eles, e que são, na sua grande maioria, relações afetivas, porque as palavras são frustração, medo, amor, vingança, tristeza, abandono, falta de coragem, fracasso, carinho, afastamento, não me quis, não me desejou, não está comigo. Então, essas palavras nos conectam com um sentimento que nós temos, que nós somos responsáveis, neste momento, por contribuir para que estas pessoas, esses espíritos, encarnados ou desencarnados, consigam ter um elemento para ressignificar. Lembrando, como diz aquela música, que um pouco de perfume é que fica na mão de quem estende a rosa. E que eu queria finalizar, já convidando o nosso companheiro Wagner para fechar a palestra de hoje, finalizar dizendo que nós estamos no mundo para fazer diferente. Em primeiro lugar com a gente, se amar, contribuir para a nossa evolução e que nós possamos, passo a passo, dia a dia, conseguir isso. E não esquecer, em momento algum, de que não vamos conseguir isso de forma individual,
Enquanto eu estiver no caminho, outros precisam estar comigo, porque senão a gente não consegue continuar. E que a gente possa entender que nós temos nas nossas mãos a escolha de ser um perfume leve e delicioso na nossa vida e na vida das pessoas, ou que nós possamos ser algo denso e pesado. E que nós tenhamos a consciência de fazer as melhores escolhas, de sermos um bom perfume nas mãos daqueles que nós saímos, distribuímos as nossas rosas, e que ao aproximar da gente, a gente verifique o quanto nós estamos emanados nessa energia do bem. Portanto, pense, reflita, haja, movimente-se e mude para si e para o mundo melhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós, que nós estejamos em paz, em tranquilidade, em equilíbrio, e que as nossas vibrações sejam sempre no bem, e que o nosso caminhar seja sempre para o melhor. Um grande abraço a todos vocês. Que coisa boa, hein, gente? Como é bom falar de Jesus, como é bom falar de amor. E a gente ter consciência que está tudo em nossas mãos. Os inimigos desencarnados, aqueles desafetos do passado, do presente, está tudo em nossas mãos. Basta a gente agir como Jesus nos ensinou. Basta que coloquemos o amor em cada situação que nos aparece, em cada dificuldade, em cada conflito. Nós temos a solução para todos os problemas. Confiemos no alto, confiemos na espiritualidade, confiemos em nosso mentor, naquela voz que está sempre aqui ao nosso lado, mostrando o melhor caminho a seguir. Que possamos, depois dessa palestra maravilhosa, dessa reflexão que foi trazida, aquietar nosso coração, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer ao Mestre Jesus por esta oportunidade de amor, esta oportunidade de estar ao lado dele, porque todas as vezes que estamos falando de amor, estamos falando de caridade, estamos com Jesus ao nosso lado. E essas oportunidades nós precisamos agradecer a Ele. E também precisamos agora colocar na prática. Vamos partir para frente. Vamos trabalhar. Vamos levar esse amor ao nosso irmão que está ao nosso lado, que está desolado, que está depressivo, está precisando apenas de um abraço. Nós podemos e devemos fazer a diferença nesse planeta. E assim eu agradeço a todos vocês pela paciência, por estar todas as noites aqui, às segundas, terça e quarta, no Leopoldo, ouvindo essas palestras, essas vibrações de amor de vocês. Que possamos ter uma noite agradável, possamos ter uma noite de sono tranquila e de muito trabalho na espiritualidade. E assim nós encerramos a noite de hoje e dizendo ao Mestre Jesus: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos e fiquem com Deus.